Opa! Opa. Vamos orar, oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Senhor Deus, mais uma vez, o Pai, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, para aprendermos um pouco mais de Ti. E assim, Senhor, abre a nossa sabedoria, o entendimento, Senhor Deus, nos capacite, ó Pai, a cada dia, a cada momento, que possamos aprender cada vez mais de Ti. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui representada. Abençoe, Senhor Deus, o professor Enio, Senhor Deus, que vai trazer a Tua palavra. Capacite ele, Senhor Deus. Abençoe também sua família, Pai. E assim, Senhor, fique com cada um. Nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, Pai, de tudo, dos perigos, das ciladas, das tentações, do mal, Pai. Por isso, ó Pai, queremos te agradecer e nos dê uma boa noite de estudo, Senhor Deus. Por isso, queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que livro que nós estamos estudando, hein? Estamos em 1 Coríntios, capítulo 16 hoje. Opa, obrigado. Nossa, estamos já no fim, né? Já, estamos no fim. É 16:1 mesmo, é o começo do 16? É, o começo do 16, isso. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, né, que escreveu essa carta aos Coríntios, lá da cidade de Éfeso, na verdade, solucionando um monte de problemas que ele ficou sabendo, né, de várias fontes, e ele deixou bem claro a eles que os coríntios também faziam parte da graça da revelação de Jesus Cristo, certo? A revelação essa sendo confirmada por dons milagrosos, né? E o resultado disso é para sermos irrepreensíveis no dia de Jesus, na vinda de Jesus, mas o resultado disso é que o conhecimento, essa revelação de Jesus Cristo tem a ver com a chamada de Deus à comunhão do próprio Jesus Cristo, né? Então, a comunhão de Jesus Cristo, que, na verdade, Paulo disse, o apóstolo João disse que é com os apóstolos, com o Pai, com o próprio Jesus Cristo, essa comunhão ela é fundamentada nos ensinos de Jesus Cristo, certo? Então, na verdade, para estarmos na comunhão verdadeira, certo? Nós precisamos estar nos ensinos de Jesus Cristo. Mesmo embora a gente possa estar distante uns dos outros, como o apóstolo João escreveu, né? Comunhão com os apóstolos, e quando ele escreveu, a meu modo de ver, os apóstolos já tinham todos falecidos, martirizados, menos ele. Mesmo embora exista uma distância geográfica ou de tempo, continua o fato que estamos na comunhão quando estamos nos ensinos de Jesus Cristo, ok? Então, quando há algum problema, esse problema precisa ser solucionado dentro dos ensinos de Jesus Cristo, ok? E Paulo, então, soluciona vários problemas aí com revelação de Jesus Cristo. Os problemas são, por exemplo, divisão, aquele problema do irmão que passou a possuir a esposa do filho do pai dele, o problema de um irmão levar um irmão a juiz iníquo, né, na presença de juiz iníquo para solucionar problemas, né, que deve haver entre os irmãos sábios, alguns sábios suficientemente para solucionar o problema dentro dos ensinos de Jesus. Tem também o problema da prostituição religiosa, que o cristão não deve, ainda mais lá em Corinto, fazer parte de uma prostituição religiosa, se unir com prostitutas religiosas. No capítulo 7, ele lida muito com o problema de casamento, tendo a ver com algum problema que eles escreveram que nós não sabemos, e que era melhor que o homem não tocasse em mulher. Capítulos 8, 9, 10 e 11, 8, 9, 10 e 11, tem a ver com idolatria. Idolatria. Inclusive a ceia, né? Os irmãos estavam participando da ceia da mesma maneira que os idólatras participavam da ceia deles, vamos dizer assim, da mesa deles, né? E os cristãos estavam fazendo a mesma coisa? Não, a ceia do Senhor é outra coisa.
Não é refeição, é uma comunhão, certo? Em Cristo Jesus, que devemos nos analisar nessa comunhão e assim por diante. Nos versículos 12, 13 e 14, Paulo lida com o problema do mau uso dos dons milagrosos, né? E o capítulo 13, que está bem ali no meio do 12 e do 14, deixa bem claro que o uso dos dons, dos nossos talentos, assim por diante, é para ser feito em amor. Em amor, né? O amor é o ponto fundamental, né? É o ponto fundamental de tudo isso. Nós estamos no amor de Deus porque Ele nos deu do seu amor através dos ensinos dele, em Jesus. Quando estamos nos ensinos de Jesus, estamos no amor de Deus. E, é claro, Deus é amor, então, quando a gente obedece os mandamentos de Cristo, nós estamos no amor de Deus, ok? No capítulo 15, tem um problema, tem um microfone ligado. No capítulo 15, o problema ali é o problema de que alguns diziam que não há ressurreição dentre os mortos, né? Paulo, então, soluciona isso explicando que há ressurreição dentre os mortos, inclusive o próprio Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi visto por muita gente, inclusive por ele, Paulo. E um ponto muito importante nesse problema tendo a ver com a ressurreição é o versículo 58 do capítulo 15, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que quer dizer que o trabalho não é vão? Quer dizer que na ressurreição nós vamos receber a vida eterna, porque nós trabalhamos aqui, certo? Nós trabalhamos aqui visando a ressurreição, certo? E eu creio que nós precisamos pensar muito nisso, nos conscientizarmos de vivermos visando a ressurreição dos mortos. E como é que a gente vive uma vida que garante a nossa ressurreição para a vida eterna? É através do nosso trabalho, abundantes na obra do Senhor. Um abundante trabalho na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho não é em vão. Ok? Muito bem. É isso aí, resumindo todo o livro, né? E naturalmente, a solução desses problemas coloca a pessoa na comunhão de Jesus Cristo, que Deus nos chamou. A solução do problema nos coloca na comunhão. Então, a solução de todos os problemas, né, nos coloca na comunhão perfeita, vamos dizer assim, certo? Bem, no capítulo 16, o que a gente nota é Paulo falando de seus planos, né? O primeiro plano que ele menciona aí é que ele vai passar pela Acaia e pela Macedônia. Bem, ele não fala aqui Macedônia, deixa eu ver, acho que ele não fala da Macedônia aqui, mas nós notamos que ele menciona em outros lugares, como, por exemplo, aos Romanos, né? E nós vamos verificar na segunda carta de Corinto que ele vai passar pela Macedônia para fazer o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia. Alguém leu 16, de 1 ao 4 para nós, por favor. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça coleta quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Pois bem, olha só. O propósito que Paulo estava indo para Acaia, porque ele estava em Éfeso, certo?
no que nós chamamos de terceira viagem missionária, né? Que foi um trabalho bem sucedido por Paulo. Todo mundo concorda que foi a viagem missionária mais produtiva do apóstolo Paulo, né? Mais bem sucedida, vamos dizer assim, que é situado em Éfeso, que a palavra se propagou por toda a Ásia, por toda a Ásia. E nós sabemos igrejas da Ásia, né? Inclusive, quando João escreveu a revelação dele, Apocalipse, ele escreveu as 7 igrejas da Ásia, certo? E, a meu modo de ver, as 7 igrejas da Ásia faziam parte do trabalho que Paulo fez lá na Ásia, certo? Paulo trabalhou na Ásia Menor toda, mas na terceira viagem, ele se concentrou em Éfeso e trabalhou na Ásia. Éfeso, capital da Ásia, ok? Muito bem. Agora, ele está dizendo, olha, quanto à coleta para os santos, agora, como é que eles sabiam da coleta para os santos? Isso aí está muito na segunda carta, então não vamos conversar muito sobre isso agora, mas tudo indica que Paulo fez um bate e volta de Éfeso até Corinto, enquanto ele estava em Éfeso, 1 ano antes. Ele ficou em Éfeso 3 anos. 3 anos. 1 ano antes, ele foi até Corinto, provavelmente solucionar problemas. E lá ele falou sobre a ajuda aos irmãos pobres da Judéia, e os irmãos, então, em Corinto, se prontificaram a ajudar. Então, ele está dizendo aqui, olha, quanto à coleta para os santos, fazei também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. Vá juntando. Para que se não façam coletas quando eu for. Porque quando Paulo fosse lá, que ele ia passar por Corinto, pela Acaia, ia passar também pela Macedônia, como ele vai ver na segunda carta. Aí teria aquela correria, Paulo, não deu, porque a minha colheita é o mês que vem, é daqui 3 meses, olha, não deu, né? Agora não tenho aqui nada. Então, falou assim, olha, vá juntando aí. Quando eu for, aí eu pego tudo. Vá juntando em casa. Quando eu for, eu pego tudo e levo, certo? Agora, aí, né, por que juntando em casa? Bem, eu diria porque, para começar, porque não tinha como juntar em banco, a meu modo de ver, certo? Então, vai juntando em casa, quando eu passar aí, mas segundo a prosperidade. Ele vai falar muito sobre isso na segunda carta, mas segundo a prosperidade de cada um, para que se não façam coletas quando eu for. Quando eu for, só vou passar e recolher. Recolher aquilo que já está juntado na casa de vocês. Ok? Diz no primeiro dia da semana, certo? Então, coloque em partes. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que vocês aprovarem. E se convier que eu também vá, eles irão comigo. E nós sabemos que Paulo foi. Paulo foi. Isso está em Atos. Paulo foi. E nós sabemos que vários foram com ele. Ele fala muito disso na segunda carta também. Pelo menos ele fala de Tito ajudar, e um outro irmão ajudar, e outro irmão ajudar. 3 irmãos ajudarem nesse trabalho aí. Certo? Mas aí está tudo na segunda carta, capítulos 8 e 9. Agora, lá em Atos, capítulo 20 e... Deixa eu ver. Atos 20... 20, diz assim, lá no versículo 4. Então, você sabe que Paulo foi para a Macedônia, para a Acaia, e teve que voltar pela Macedônia. Ok? Porque teve problema na Acaia ou teve oposição. Então, voltou para a Macedônia, passou por Troade, aí nós sabemos que lá em Troade teve a ceia, né, lá em Troade, mas
No versículo, versículo 4 diz assim, acompanharam-no até a Ásia, quer dizer, Ásia aqui, né, seria, na verdade, aonde é Éfeso, né, que ele ia passar pela Ásia. E está entre parentes aqui, entre... Não é parente. O que é aquilo ali? Não é parente. Como é que chama aquilo ali? E não é parentes. É aspa? É aspa? Não, não é aspa. É o sinal que você está falando? Colchete? Como é que é? Colchete? Colchete, eu acho que é colchete. Colchete? Eu acho que é colchete. Obrigado, mamãe. Então, mas em todos os casos, isso aí não faz diferença nenhuma. Ele estava regressando de onde ele veio, de onde ele foi, estava voltando, ok? Então, quem que acompanhou ele? Olha, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, esses dois. Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo. 7 acompanharam Paulo. Da onde? Da Macedônia para a Ásia, ok? Ou para a Ásia Menor. Foram, ok. Porque ele acabou parando em Mileto, lembra? Mas em todos os casos, eles passaram pela Ásia. Vamos lá. 7. Mas, olha só no versículo 5. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Ok. Estes nos precederam. Quer dizer que tinha mais gente com Paulo, além desses 7. Então, com Paulo, 8. Como ali é plural, é mais de um. Quem é o um que nós sabemos? Um nós sabemos. Quem é? Hã? Silas. Não sei. Não é esse, nós não sabemos, não. É quem escreveu o livro. Quem escreveu o livro? Lucas, exatamente, Lucas. Mas ele diz, nos precederam, então pelo menos 2. Então, era um total de pelo menos 10. Pelo menos 10. Paulo mais 9, indo para Jerusalém. Ok? Muito bem. Mas só para você ter uma ideia aí, que Paulo, uma coisa muito interessante a Paulo é que ele não trabalhava sozinho, né? E, inclusive tendo a ver com dinheiro, com tudo. Ele não trabalhava sozinho, certo? Era sempre um grupo, né? Isso aí está muito falado lá em 2 Coríntios. Vamos deixar para depois disso. Agora, versículo 5 diz assim, irei ter convosco... Alguém lê do 5 ao 9, por favor. Espera aí, antes disso. Alguma pergunta nesses de 1 a 4? Alguma pergunta? Eu tenho ele. Só uma pergunta. Opa, desculpa. Eu espero. É coisa rápida. É assim, uma pergunta, assim, eu não sei se ela tem alguma resposta, mas assim, por que tinha que separar o dinheiro em casa num dia específico, o primeiro dia da semana? Eu sabia que essa pergunta vinha aí, mas é pergunta simples, a resposta é complicada. Antes de responder, eu posso emendar, acho que talvez fique junto com a pergunta, tu responde as duas. Com certeza. É nesse versículo que os cristãos colocaram o ato de adoração na coleta no primeiro dia da semana? É por esse versículo? E sim, com certeza. Com certeza, sim. Agora, olha só. Olha, eu não quero complicar, não, porque aí vai ter muito pano para manga e não adianta. Mas eu vou dizer o seguinte, certo? A contribuição, a meu modo de ver, quando a gente contribui, como está ajudando aqui os irmãos pobres da Judéia, certo? Tem a ver com adoração a Deus, é claro, né? Nós fazemos tudo porque nós temos Deus como nosso Senhor e assim por diante. Agora, eu entendo que essa ideia, agora é pano para manga.
Eu não entendo que a adoração a Deus a adoração é composta de 5 adorações na reunião de domingo. Eu não entendo assim. Porque todo mundo fala que são 5 atos de adoração, né? É pregação, oração, cânticos, ceia e coleta, certo? Eu não vejo assim, mesmo embora, de fato, nós fazemos isso e devemos fazer isso no domingo, ok? Mas quer dizer que se um irmão não ofertou naquele domingo, certo? Quer dizer que ele, então, a adoração dele é só de 80%? Entendeu? Se são 5 atos, cada ato é 20%? Eu creio que não, porque, por exemplo, olha o amor fraternal. Não devemos ter amor fraternal na reunião? Então, já seriam 6? Não, mas espera aí. Isso não é adoração a Deus, coisa e tal. Mas, em todos os casos, eu entendo que nós vivemos uma vida de adoração a Deus, uma vida de obediência a Deus, certo? E eu creio que no primeiro dia da semana é um momento bom, apropriado, certo? De ofertar, certo? De acordo com o propósito do coração, inclusive porque os irmãos se reúnem. Agora, há quem diga que essa parte aí em casa, eu não pesquisei isso, também não estou muito preocupado com isso, que não está no original, esse negócio de ir em casa, certo? Mas eu não vejo problema nenhum com isso, mas, de fato, é por aí que os irmãos acham que eles têm que ofertar no primeiro dia da semana, senão a adoração seria incompleta, né? Eu não vejo assim, eu vejo que, de fato, devemos mesmo contribuir e, por que não, no primeiro dia da semana, quando a gente se reúne. Tem pessoas que programam tudo para um final, no último domingo. Sim. Né? Tem pessoas que falam, tudo bem até aí, né? Sim. Mas tem irmãos que não dão, um dia olham, gastam mais em outras coisas lá e chegam no dia do Senhor. Eu, por exemplo, a minha contribuição, ela já é toda programada. Sim, totalmente. Sim. Né? Sim. E ora ao Senhor que fazer uma pergunta. Ora ao Senhor que ele venha me ajudar eu a dar mais. Mas é toda programada. Então, já começa durante o mês e ano, é aquilo, mais ou menos. A coleta é para ser programada assim, né? E aí levar no primeiro dia de semana já é uma coleta que foi programada, já foi programada, então a gente leva. E eu contribuo todo o primeiro dia da semana, não toda a minha coleta que eu tenho em mente, mas a que eu programo dar no primeiro dia da semana, no orçamento da igreja, eu dou, porque, para começar, não quero que ninguém veja que eu não coloquei nada, missionário não oferta, não sei o quê. Então, eu oferto mesmo, mas dentro do orçamento da igreja. Aí já é outro assunto, certo? E mais longo, mas eu creio que os irmãos devem contribuir, e, como diz aqui no primeiro dia da semana, ele não vai errar se ele contribuir no primeiro dia da semana, ok? Alguém falou de pergunta aí, não? Um pensamento meu, Eu queria fazer uma pergunta. Só para colocar isso aqui, irmã, depois a senhora fala. De vez em quando, conforme a coleta da gente, irmão, chega lá no final do mês, se vai dar no final do mês, tu vê que ela é grande, entendeu? Aí tu encolhe, entendeu? Então, tu dando todos os domingos, tu dá sentindo e dá com alegria. Essa é a minha sugestão, sabe, irmão? É nesse sentido, sabe? Sim, eu concordo plenamente. E ali provavelmente poderia até ser uma sociedade de cultivo, certo? Não é todo domingo, não é toda semana que você colhe, certo? Então, mas no primeiro dia da semana eles deviam levar, colocar, deixar já programado, deixar no jeito para quando Paulo. Agora, e quando Paulo e depois que Paulo passou lá, como é que ficava, né? Eles continuavam contribuindo ou não? Interessante isso, né?
Tem uma irmã que tem uma pergunta aí, qual que é? É o seguinte, eu tenho um propósito com Deus, eu junto a minha coleta no fim do mês, quando eu recebo, e tem mês que vem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, eu fiz um propósito com ele de dar uma porcentagem. Aí, então, eu dou fim de mês. Está errado, então. Não, eu não vejo isso errado. Eu não vejo errado, não, certo? Tem gente que acha que é, mas eu não vejo isso errado, não, certo? Opa, desculpa aí, tem alguém ligando. Eu não vejo errado, não, certo? Agora, se a irmã se reúne, certo? No primeiro dia da semana, poderia contribuir, mas eu não vejo errado, não. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu estou longe da minha congregação, certo? E eu faço, às vezes, uma coleta de vários meses de uma vez só, porque não estou lá e assim por diante, certo? Eu não estou nem presente todo domingo, quer dizer que eu vou ter que ofertar todo domingo? Não, eu já oferto, já cubro os domingos que eu não estou lá, assim por diante. Eu acho que esse ponto, a meu modo de ver, não é um ponto muito importante. O que é importante é, como Paulo vai dizer na segunda carta, nos capítulos 8 e 9, como é que nós devemos contribuir. Agora, como o Giovanni mencionou, esse é um versículo aqui na Bíblia que mostra que os irmãos contribuíam no primeiro dia da semana, aqui pelo menos Paulo informou isso para fazer lá em Corinto, certo? Mas, novamente, eu não entendo que é um mandamento, eu entendo que é uma instrução. É uma instrução. Aí é outra história, né? Fala aí, Giovanni. Não para criar polêmica, mas eu acho que no capítulo 8, 9, estou ansioso por eles, vai esclarecer melhor a tua instrução, irmão. Alguns daqui, não vou citar nome, mas já assistiram um estudo há pouco tempo, tanto que está fresco na mente, um estudo sobre a igreja e foi falado sobre a coleta. Então, há irmãos que ensinam que o ato de adoração da coleta é um ato de adoração. E nós não podemos deixar de... por que deixar de coletar e não deixamos de participar da ceia, não deixamos de ouvir a mensagem? Então, eles colocam como o ato da coleta como um ato de adoração onde todos devem participar. Também foi falado nesse estudo, perguntas tipo da mãe, eu contribuo mensalmente. Porque a pessoa tem medo de gastar, e é uma verdade, né? Nós somos consumistas, aí recebe, gasta tudo e não, quando chega no final do mês não tem para coletar. Então, dá tudo quando recebeu. Esse irmão sugeriu, e ele diz que ele faz assim, ele também coleta mensalmente, mas chega lá aos domingos com uma quantia simples para não deixar de participar daquele ato de oração. Separa uma quantia. Eu acho que os irmãos que assistiram essa aula estão bem na mente. Eu não vou citar o nome para não... Eu divido em 4 partes. Então, eu espero que nos capítulos... Eu espero que os capítulos 8 e 9 esclareçam. Eu divido... Ai, mas que saco! No fim do mês, quando eu pego... Então, quando eu pegar no fim do mês, eu divido em 4, então. Uma parte para cada domingo. Pode. Não, mãe. Mas... Pode se quiser, mas eu não vejo nenhum problema aqui, certo? Eu creio que é uma boa coisa ofertar no primeiro dia da semana e é um ato de adoração, mesmo, mas quando você oferta, é um ato de adoração. Mas quer dizer que se você não oferta, você não está adorando? Não é por aí. Não é por aí. Tudo, preste bem atenção como eu vejo. Ofertar é ato de adoração, certo? Mas se você não ofertar, quer dizer que você não está adorando Deus? Você não adorou com aquele ato, mas você adorou com outros atos. Você teve cântico, etc, etc. Mas eu não vejo que são 5 atos de adoração. A meu modo de ver, quando a gente se reúne na igreja, se é que nós vamos também adorar a Deus, porque nós também nos reunimos por causa dos irmãos, tudo que nós fazemos é ato de adoração. E eu agora, posso,
Se a gente não Mas- faz, não tá tendo aquele ato de adoração, mas quer dizer que não adora a Deus? Não, não é por aí, não. Por esse raciocínio, irmão Enio, se eu deixar de participar da ceia, eu também vou estar adorando a Deus, mas não só naquele ato, então. Não quer dizer que você não adorou a Deus naquele ato. A meu modo de ver. Agora, sim, deve participar. Deve participar da ceia, deve participar dos cânticos, entendeu? Mas não quer dizer que se não pôde participar... Então, por exemplo, a pessoa não está na cama domingo, não foi? Não adorou a Deus porque não teve 5 atos de adoração. Olha, eu não vejo assim. Eu entendo que nós adoramos a Deus, ponto final. Mas olha, é simples. Se você contribuir no primeiro dia da semana, não tem problema nenhum, né? Ninguém vai. Você está adorando a Deus de fato. Mas se você não ofertar, você não está adorando a Deus? Não, naquele momento não, porque você não ofertou. Mas quer dizer que você não adora a Deus? Não é por aí, não. Então, irmão, se não ofertar nenhum domingo, continua adorando a Deus? Não, note bem. Aí já não. Porque, na verdade, a adoração, nós temos Deus como nosso Senhor e nós obedecemos a Ele. E Ele diz para usarmos nossos bens materiais para a glória dele. Mas não quer dizer que, se não ofertar no primeiro dia da semana, não adora Ele. E se você pode usar com os seus pais, por exemplo, de acordo com as instruções do Senhor, está adorando a Deus? Não de domingo, porque você não é de domingo, mas está adorando a Deus ou não? Entendeu? Eu creio que não é... Devemos obedecer às instruções, mas precisamos tomar cuidado com isso de que olha, a adoração de domingo é composta de 5 atos. Eu creio que é composto de um só. Nós adoramos a Deus. Fala, João. Eu pensei que estava agindo certo. Eu falei com Deus, conversei e disse um propósito. No dia do meu pagamento que eu receber, eu vou tirar uma parte para Deus todos os fins de mês. Sim. Então, eu dou no fim do mês, eu não dou nos domingos. E certo. tem outro caderno que eu tenho, que eu sou artesã, trabalho no brico. Tem meses que eu tenho que pagar, não tenho nem recebo nada. Mas eu junto de 6 em 6 meses, eu fecho o livro caixa e dou a parte para Deus na igreja. Esse é de 6 em 6 meses, o outro é de mês em mês, no dia de pagamentos. Então, mas olha, interessante, hein? Preste bem atenção. Paulo está escrevendo, olha, isso é aproximadamente, Paulo escreveu essa carta aproximadamente, eu diria, deixa eu ver aqui para estar mais correto aqui. 54, né? 54. Por aí, no ano, vamos pôr 53 para arredondar. É 54, 55, mas vamos pôr 53. A igreja foi estabelecida em 33, 20 anos depois. E Paulo está dando essa instrução 20 anos depois. Quanto à coleta para os santos, que santos são esses? Os santos de Jerusalém. E antes disso? Não se fazia coleta para os santos de Jerusalém? Como é que era feito? A instrução aqui, a meu modo de ver, é especificamente para com os santos de Jerusalém, os necessitados de Jerusalém. Então, no primeiro dia da semana, mas Paulo, e o ano passado? E os 20 anos antes? E 10 anos atrás? Como é que era? Entendeu? Então, agora, aqui, não há dúvida que aqui, quanto à coleta para os santos, eles deviam fazer como está escrito aqui, como Paulo instruiu ele. Entendeu? Agora, nós não estamos nessa situação de enviar ajuda aos irmãos santos da Judeia, mas nós estamos na situação de ajudar outros irmãos, propagar o evangelho, etc, etc. Certo? Quando os filipenses ajudavam Paulo na propagação do evangelho, economicamente falando, não temos instrução de como é que eles faziam a coleta para mandar para Paulo, mas eles ajudavam Paulo. Quer dizer que tinha que ser no primeiro dia da semana para ajudar o apóstolo Paulo?
Entendeu? É isso que eu digo. Eu não vejo problema nenhum nisso, certo? Eu só não quero que um irmão fale, não, são 5 atos, ponto final. Se você não contribuir, você não está adorando a Deus corretamente. Não sei isso aí, não. Fala aí, Pedro. Bem, agora eu vou... me diga uma coisa. Eu não vou dizer o nome do irmão, porque é antiético, mas tem um irmão aqui na região que, assim, ele não contribui financeiramente, nem um domingo, mas ele, todo domingo, ele faz um café para os irmãos no culto na casa dele. Ele doa o café no local de oferta. E aí, ele está certo ou está errado? Olha, preste bem atenção. Esse assunto de oferta é muito longo, ok? Eu diria o seguinte. Olha, eu vou só simplificar, porque se eu entrar nisso, meu amigo, uma semana é pouco. Ah, sim. Olha, a meu modo de ver, toda oferta é objetivada. É propositada, como o irmão Sérgio falou. Em outras palavras, aqui os irmãos estavam dando com o objetivo de ajudar os irmãos pobres da Judéia. Entendeu? Os filipenses ajudavam, por exemplo, o apóstolo Paulo com o dinheiro dele, certo? Lá em Jerusalém, vemos os irmãos vendendo propriedade para ajudar na manutenção daqueles irmãos ali, no sustento daqueles irmãos que estavam aprendendo com os apóstolos, que depois foram dispersos em Atos 8, e assim por diante. Ok? Toda oferta é objetivada. Então, é preciso que a gente entenda o objetivo. Por exemplo, tem vários objetivos. Ajudar na propagação do evangelho. Ok? Isso é bíblico. Ajudar irmãos pobres, necessitados, como vamos aqui. Então, nós devemos usar nossos bens nas várias necessidades. Nas várias necessidades, entendeu? Se o irmão acha que há uma necessidade de alguém ter café da manhã, ok, tudo bem, mas não é a única necessidade na igreja. Não é a única necessidade na igreja, não. Não é a única necessidade. Alguns também, né? Pode escolher para as pessoas, aí não está dando para toda a igreja, né? Sim. Então, não é a única necessidade, entendeu? Por exemplo, tem como eu falei, vamos supor, algum irmão que precisa de uma cesta básica, certo? Não, eu não vou dar a cesta básica porque eu uso o dinheiro assim. Não, peraí, vamos usar os nossos bens materiais de acordo com as necessidades, entendeu? De acordo com as necessidades. Aí entra um monte de coisa, como o orçamento da igreja. Orçamento da igreja. Eu sei de uma igreja, só para você ter uma ideia, que oferece café da manhã. E isso aí faz parte do orçamento da igreja, que eles propositaram isso. Então, é uma questão de propósito no coração. Mas, como eu falei, isso aí é um assunto longo, vai no Velho Testamento, assim por diante. Fala aí, João. Não estou escutando. Abri. Eu tenho um comentário na NVI aqui que fala assim, ó, o fato de, junto com os coríntios, estarem incluídos as igrejas da Galácia e da Macedônia, segundo Coríntios 8, lá fala, mostra que a coleta dessa oferta era bem generalizada. Os santos de Jerusalém podem ter ficado empobrecidos por causa da fome registrada em Atos 11, 28, ou por causa da perseguição. E ali Lucas fala, né? Lucas 12 fala a prontidão do cristão, né? A gente não sabe quando Jesus vai voltar. E a prontidão de essa oferta estar bem organizada, é como você falou aí, a gente vai estar pronto para a gente ajudar os nossos irmãos a passar por momentos difíceis, assim como eles estavam preocupados lá também, né? E preparados, né? Sim, nesse caso aqui, a oferta era para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Entendeu? Mas nós notamos outras situações em que as ofertas eram para outras necessidades. Para outras necessidades. Lá em Jerusalém, por exemplo, era
era outra necessidade. Os filipenses viram a necessidade de ajudar o apóstolo Paulo. Inclusive, quando eles enviaram ajuda ao apóstolo Paulo lá na cadeia, em Roma, é porque Paulo estava passando necessidade. Agora, como é que eles coletaram esse dinheiro? Foi no primeiro dia da semana? A meu modo de ver, não faz diferença. Não vejo problema nenhum. No primeiro dia da semana, certo? Já que os irmãos programaram, vamos nos reunir, então vamos também levar as ofertas e juntar as ofertas ali. Só que no nosso caso, a gente acaba levando para o banco, né? Depositar no banco, etc. Eu não vejo problema, não, certo? Mas se é que algum irmão acha que deve, eu não vejo problema nenhum em ofertar no primeiro dia da semana, de hipótese alguma, certo? Mas eu não creio que aqui é o único lugar que fala isso e tem a ver exatamente com os irmãos pobres da Judéia. Paulo estava de viagem, para começar, ele ia passar lá. Eu vou passar aí, então junta aí, quando eu chegar eu recolho as coisas e levo. E antes dele passar, e depois que ele passou, como é que fica? Como é que ficou? Mas eu creio que é uma boa estratégia, certo? No primeiro dia da semana, levar o dinheiro ali, o propositado, mas tem que ser todo o primeiro dia da semana, certo? Também é uma forma, né, de a gente agradecer ao Senhor por tudo que Sim. Ele dá também, né? Muito bom. Versículo, alguém lê do 5 ao 9. Novamente, eu não sou nada contra coletar no primeiro da semana, e nem acho que é um mandamento que temos que é um dos 5 atos de adoração. Também não acho. É um ato de adoração, sim. Mas não quer dizer que nós temos que ter 5 atos de adoração, senão não estamos adorando o Senhor. É ato de adoração. Eu entendo que é ato, assim como outros atos são de adoração na reunião da igreja. Mas se você verificar, tudo aquilo que nós fazemos na igreja, que nós chamamos de ato de adoração, tem tudo a ver com nossos irmãos. A ceia tem a ver com a comunhão, cântico também tem a ver com a edificação, a demonstração aos irmãos, pregação tem a ver com os irmãos, oração também tem a ver com os irmãos, a coleta também, assim por diante. Mas vamos lá. A adoração também não é só o domingo, né, Enio? No culto, especificamente, né? Sim, sim. Vamos lá. Eu vou ler, irmão, do 5 em diante. Só para finalizar esse assunto, eu acho que no 8 e 9 tu vai responder essa pergunta. Devemos, como cristãos, no mês, pois recebemos mensalmente, né, contribuir para o corpo de Cristo. Essa pergunta vai ser respondida no 8 e 9, né? Provavelmente. A minha preocupação é que nós, ao ensinarmos, nós estamos dizendo que não é domingo, que não é todos os domingos, que eu posso não adorar, né, todos os domingos. Aí, irmãos que já existem, né, não coleta nunca. Passa anos sem coletar, sem ajudar, porque ele acha que não é importante aquilo. Então, essa preocupação de não... Então, se ele não oferta, ele não está sendo obediente às instruções de Jesus. Tá, obrigado. Então. Não há dúvida quanto a isso, né? Ele deve, não há dúvida que devemos usar nossos bens materiais na obra do Senhor. Não há dúvida quanto a isso, ok? Se o irmão não oferta, ele não está sendo fiel no uso dos seus bens materiais. Então, versículo 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês. Até o 9, por favor. Então já li, então. Tá bom. Aqui, ok. Então, olha, Paulo está falando dos projetos dele, né? Está falando, não, vou passar, eu falei da Macedônia, né? Ele ia passar irei para ter convosco por ocasião da minha
passagem pela Macedônia. Eu creio que Paulo pretendia, novamente, olha aqui na tela, certo? De um lado aqui, a minha cabeça, o meu corpo, seria o mar Egeu, ok? E do lado leste, que para mim é aqui, certo? Para vocês, acho que é o oeste, né? Mas aqui, o leste, nós temos aqui Éfeso, na Ásia. E do lado oeste, nós temos aí Corinto, na Acaia, na Europa. Então, Paulo pretendia fazer isso, a meu modo de ver. Ele pretendia fazer isso aqui, olha a minha mão. Ele pretendia fazer isso e ir lá para Corinto, depois subir para Macedônia, depois, isso ele está na segunda carta também, depois descer para Caia e depois ir para Jerusalém. Porque ele fala assim, olha, no versículo 5, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Eu acho que ele pretendia ir para a Macedônia primeiro, mas ele fala isso na segunda carta. Mas, em todos os casos, ele ia passar pela Macedônia também, ok? Esse é um ponto certo. Porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco... Deixa claro aqui, né, Eno, que ele vai à Macedônia primeiro e depois vai a Corinto, né? Ele não, mas isso aqui acabou acontecendo. Acabou acontecendo isso, que ele acabou indo primeiro para Macedônia e depois para Corinto. Acabou acontecendo assim. Ele foi primeiro para Macedônia, depois para Corinto, para Acaia. Mas eu acho que o plano original dele era ir primeiro para Acaia, depois para Macedônia. Mas ele mudou os planos porque Tito demorava em voltar com a resposta da recepção da carta, entendeu? Isso está na segunda carta. Mas, em todos os casos, ele ia passar pela Macedônia e pela Acaia. E ele diz aí que ele gostaria de ser, ele seria encaminhado para passar um bom tempo lá com os coríntios, certo? Passar um bom tempo com eles, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora apenas ver-vos de passagem, porque parece que ele viu eles de passagem, entendeu? Num bate e volta que ele fez há um ano antes. Parece que um ano antes, Paulo foi de Éfeso a Corinto num bate e volta. Porque você vai verificar na segunda carta que ele fala que era a terceira vez que ele estava indo para Corinto. Ué, qual era a segunda vez? A primeira vez, quando ele começou a igreja, qual era a segunda vez? Se ele estava indo da Macedônia para Corinto, numa terceira vez, então ele já esteve em Corinto uma segunda vez. E essa seria, a meu modo de ver, num bate e volta, que ele foi lá solucionar problemas, etc. Um ano antes, foi quando ele informou a eles sobre o fato que os irmãos da Judéia estavam necessitados e que ele estava fazendo esse recolhimento. Aqui dá a impressão que ele muda de ideia. No versículo 3, muda. Ele diz que vai só passar e pegar, né? Ele mudou de ideia. Nós vamos verificar isso na segunda carta. Vai ficar com os irmãos. Na segunda carta, a gente vai verificar que ele mudou de ideia, sim. Mas aqui já dá para ver que ele já mudou de ideia, que ele quer ficar, né? Sim. Quer ficar aqui mesmo. Que quer ficar mais tempo lá. É. Porque não quero apenas, versículo 7, ver-vos apenas de passagem, não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. E note, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Inclusive, ele ia para Jerusalém, ele ia para Espanha, passando por Roma e assim por diante. Ok. Aqui ele pediu uma ajuda para ele mesmo, né? Eu acho que ele está dando uma indireta aqui. Uma indireta. Ficarei, porque, na verdade, o trabalho do Senhor não é de um só, não, é de todo mundo, é de todos nós. Entendeu? O trabalho não é de um só, não. Porque Paulo é o único que vai propagar o evangelho, mas o evangelho é de Paulo, o evangelho é de todos nós. Jesus Cristo nos deu o evangelho e nós temos que ajudar na propagação do evangelho, todos nós. Não é um só. É só o pregador que
que evangeliza? Não. Todo mundo é para trabalhar na evangelização, na obra do Senhor, de acordo com os talentos, o tempo e assim por diante. Mas não é o trabalho de um só. O trabalho do evangelho é de todos, é de toda a igreja. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Isso aí também ajudou, provavelmente, na mudança de planos dele, provavelmente também. Mas nós não vamos ficar nessa mudança na segunda carta. E se Timóteo for, alguém lê do 10 ao 11, ao 12 para nós. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas caminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Muito bem. Porque se Timóteo for, onde é que Timóteo estava? Vamos ver em Atos lá. Vamos ver em Atos. Atos 19. Acho que ele mandou para Tessalônica, deixa eu ver aqui. Ali é Éfeso. Atos 19 é Éfeso. Então, Mas ele mandou, deu uma missão naquele. lê o 19 do 21 ao 22. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Onde é que Timóteo estava? Timóteo estava ele mandou para a Macedônia. Estava na Macedônia. É. E Paulo estava em Éfeso. Paulo estava em Éfeso. E Paulo enviou Timóteo e Erasto de Éfeso para a Macedônia. Agora ele está dizendo, olha, se Timóteo for ter com vocês, da onde? Da Macedônia, certo? Que ele esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. E ninguém pôs o desprezo, mas encaminhar em paz para que venha ter comigo. De onde? De onde? De onde ele ia ter com Paulo? Da Macedônia até a Corinto. Não. De onde é que Timóteo ia ter com Paulo? Eles iam se encontrar depois. Onde é que se encontraram? Onde é que eles se encontrariam? Encontraria em Corinto. Não. Demétrio. Não. Na Macedônia, né? Eu vejo assim, olha, eu vejo assim. Paulo estava em Éfeso e enviou Timóteo e Erasto para a Macedônia, correto? Ao norte da Acaia. Falou, olha, se Timóteo for até vocês aí na Acaia, cuide bem dele, para que ele volte depois se encontrar comigo na Macedônia. É o que eu acho. Tá, entendi. Ele pediu a ajuda dos coríntios para os coríntios mandarem Timóteo para lá. De volta para a Macedônia, onde se encontraria com Paulo e com os outros ajuda que ele irmãos. pediu para os coríntios. Acerca do irmão Apolo, lembra o Apolo? Onde é que Apolo esteve? Paulo esteve em Éfeso. Antes de Paulo chegar. Antes de Paulo chegar, Apolo estava em Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, onde é que Apolo estava? Para Caia. Em Corinto, na Caia. Agora, Paulo está em Éfeso, dizendo assim, olha, eu pedi muito, eu recomendei que Apolo fosse ter com vocês, em companhia dos irmãos, provavelmente Timóteo e Erasto, né? Provavelmente. Mas, de modo algum, era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então, onde é que provavelmente Apolo estava? Estava na Caia, menos em Corinto. Quais são as cidades da Caia? Podia estar em Esparta, Sencreia, Atenas. Na Macedônia também? Não.
vou dizer o que eu acho, né? Não quer dizer que vocês estão errados, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que ele estava de volta em Éfeso. Como é que Paulo recomendou? Eu acho que estava lá em Éfeso com Paulo. É porque no 27 fala assim, 27 do 18, querendo ele ir para Caia, no caso Apolo, os irmãos o encorajaram, Priscila e Áquila, né? E escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito o que pela graça havia crido. Então, a Caia é Esparta, Cencreia, Atenas, Corinto e Delfos. Como Paulo escreveu para Corinto, o Apolo estava em Acaia, mas não em Corinto. Talvez estivesse uma dessas cidades. Bem, Mas, Giovanni, ali no versículo 8, Paulo está em Éfeso. E tu relaciona ele com o versículo 12. Aí então... Estou falando de Paulo agora. Paulo está em Éfeso. Não é isso, Enem? eu estou falando de Apolo. Não, Apolo. Apolo. Ou ele não estava em Corinto, com certeza. Correto. Agora, é bem provável que ele estivesse em outro lugar da Caia ou até mesmo de volta a Éfeso. Eu não vejo como de volta em Éfeso pelo versículo 27, né? Que diz? 27. Hã? O que no 27 da onde? Do Atos 18, versículo 27. Olha aqui, ó. Querendo ele ir para Caia. Quem? Apolo. Sim. Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Isso foi antes de Paulo chegar em Éfeso. Ao chegar em Acaia, porque ele queria para Acaia, não falou qual cidade, falou para a região. Ao chegar em Acaia, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é Cristo. Quando Paulo chegou em Éfeso, que é no 19, Paulo escreveu aos Coríntios, olha, eu pedi para Apolo ir visitar vocês em Corinto, mas Apolo disse que não, agora não vai depois. Então, como ele estava em Acaia, devia estar em Esparta, Cencreia, Atenas ou Delfos. Já se passaram 3 anos, hein? 3 anos. Não, eu estou entendendo, eu não estou discordando. Eu estou achando que também é possível que ele pudesse estar em, porque são 3 anos, já se passaram 3 anos. Ok? Mas não faz diferença, ele não estava em Corinto. E Paulo pediu que ele fosse, e ele disse que não, dessa vez não, numa próxima oportunidade. Versículo 13, sede vigilantes, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esses planos aí de Paulo indicam que aquele que está, certo, na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, é uma pessoa que preencham o branco aí, uma pessoa que é abençoada. Mas não é, mas não é. É uma pessoa que é abençoada ou não é abençoada? Não é abençoado, mas não é a resposta. Não é a resposta que eu quero, é abençoado. É uma pessoa que... Repete a pergunta, por favor. Ok. Aquele que está na comunhão verdadeira, na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, tendo a ver com os ensinos de Jesus Cristo, é uma pessoa que... está no corpo de Cristo. Nota 10, Manuel, que eu quero escutar. Uma pessoa que tem comunhão com Jesus e com os irmãos? Não, peraí. O que você está vendo no capítulo 16? Tem generosidade? Generosidade. Não, no capítulo... Não, sim, mas fora isso. Não, mas não, isso aí faz parte de um todo aí no capítulo 16. O que é que Paulo está fazendo? A resposta para ti não é que tem amor. É pessoas de confiança recomendada. Mas não é. Mas não é. Na tua cabeça é complicado, ele, porque é uma família. Gente, também é, mas não é. Eu vou dizer. É uma pessoa que faz planos. Gente, é uma pessoa que faz planos.
Inclusive, a oferta é planejada. Mas Paulo está falando de uma maneira geral aqui dos planos dele. O cristão não empurra com a barriga, não. O cristão raciocina, medita, planeja, entendeu? Paulo está falando dos planos dele. Olha, eu estou indo para a Espanha. Olha, eu vou passar aí, pegar a coleta. Olha, vocês vão me ajudar aí na minha viagem. Olha, vocês... Eu vou passar pela Macedônia também. Eu vou para Jerusalém, depois eu vou para a Espanha, passando por Roma. Olha, se vocês tiverem gente aí para ir comigo, tudo bem. Né? Eu irei com eles, coisa e tal, coisa e tal. Isso aí não são planos? Tem cristão que empurra com a barriga? Não, não. Tem cristão que pensa que a vida cristã é para ir em 4 paredes domingo de manhã, inclusive colocar dinheiro na sacolinha. Mas peraí, cadê os planejamentos? Cadê os planos? Cadê as ideias? Cadê o trabalho planejado, objetivado, coisa e tal? Nós precisamos de planejar. Olha só, nós estamos falando aí de Colheita Brasil. Se cada irmão brasileiro coletar R$7 por mês, nós vamos ter dinheiro suficiente para propagar o evangelho nas 6 capitais brasileiras que não tem igreja ainda? R$7 por mês? Não dá para planejar isso? Uma coleta especial todo mês, cada um vai contribuir 7 ou múltiplos de 7, vamos ter dinheiro suficiente? Planejamento. O pior não é isso. O pior é ter o dinheiro e as pessoas não quererem ir. Esse é o maior problema. E foi o que aconteceu. Mas mesmo que tenha dinheiro e está disposto a contribuir, se não planejar, meu amigo, se não planejar, vai colocar a olho, sem mais, sem menos. Não, temos que planejar, fazer planejamento, de uma maneira geral, não só com dinheiro, não é só com dinheiro, porque Paulo não está falando só de dinheiro aqui, Paulo está falando dos planos dele, de uma maneira geral. Então, nós precisamos de planejar, nós precisamos de raciocinar, meditar, usar a cabeça, objetivar, entendeu? Não é só, vai domingo lá na reunião, esquenta banco, coloca dinheiro na sacolinha, vai embora. O que é isso? Tem gente que, às vezes, nem sabe por que se reúne. Porque é mandamento. Estuda bem isso aí. Estuda bem isso aí, por que a gente se reúne. Isso quando coloca na sacolinha, né, irmão? É isso quando coloca na sacolinha também, né? Quando coloca. E tem gente que vai... Olha, tem gente que vai... Essa igreja é fria, essa pregação foi muito ruim, não volto mais. Espera aí. Você sabe por que você se reúne? Você sabe o objetivo da reunião da igreja? Se você soubesse, você não falaria isso. Mas aí tem gente que nem sabe, não está planejando, não está entendendo, não faz planejamento. Temos que usar a cabeça. Temos que usar a cabeça. É o que Paulo está fazendo. Enel, quando no 16:2, ele fala, para que não seja preciso, então ele aconselha que a gente se organize, né? Que seja essa leitura que eu fiz ali de Lucas 12, a prontidão de cristão, como se Jesus viesse amanhã. Então, assim, nós temos que olhar para o futuro para que a igreja, que eu parta daqui, e a igreja continue, né? Então tem que ter um plano para isso, né? Uhum. Sim, com certeza, Lembra? Bem, ok. Então, na verdade, olha, o cristão que está na comunhão verdadeira de Jesus, a comunhão de Jesus Cristo, que Deus nos chamou através do ensino do próprio Jesus Cristo, é um planejador. Ele planeja a obra dele no reino. Ele planeja o seu trabalho no reino, inclusive com o seu dinheiro, como eu acabei de falar, né? O dinheiro faz parte. Porque nós nos entregamos ao Senhor, inclusive com o nosso dinheiro. Não é só com o nosso dinheiro, é com tudo que somos e temos. A cabeça também. Não é só o bolso, não. A cabeça também. Tem gente que põe a cabeça e não põe o bolso, tem gente que põe o bolso e não põe a cabeça. Peraí, tem que pôr a cabeça e o bolso. Tem que pôr tudo na obra do Senhor. Usar, meditar, raciocinar. Bem, vamos lá.
Ele Oi. está falando aqui no 15:58, né? Tudo isso, ó. Sim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada o abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sim, com certeza. Muito Né? bom. Isso. Alguém lê para nós aí do 15 ao 18, por favor. E agora, irmão, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço do santo. Que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então, Paulo tá aí elogiando esses três irmãos aí, né? Eu acho que são três homens, né? E inclusive pelo fato que provavelmente os coríntios enviaram ele. Os coríntios, a meu modo de ver, os coríntios enviaram Paulo. Você lembra, por exemplo, lá no início, que tem lá, Paulo falou que ele recebeu informações da casa de Cloé, Chloe, né? Deixa eu ver aqui. É Chloe. É Chloe, né? Que recebeu. Ok, Chloe. Agora, veja aqui mais três: Estéfanas, certo? Fortunato e Acaico, certo? Então, esses aí também proveram informações ao apóstolo Paulo como é que estava a situação lá em Corinto, entendeu? E Paulo, então, escreveu. Então, Paulo recebeu a informação de várias fontes, entendeu? Inclusive desses aí. E eles eram três irmãos sólidos, certo? Inclusive, esse Estéfanas aí, a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. Primícias, né? Quer dizer, os primeiros lá, são primícias. Nós sabemos que Áquila e Priscila provavelmente se tornaram cristãos em Corinto, mas provavelmente até mesmo depois de Estéfanas, né? Porque quando Paulo se associou com Áquila e Priscila, a memória deles não eram cristãos, não. Ok? Eles eram da mesma profissão de Paulo, né? Mas não eram cristãos, não. A memória de ver. Mas também não faz diferença nenhuma. Mas esse Estéfanas aí fazia parte das premissas, dos primeiros lá da casa, certo? Alguém lê do 19 ao 23? Diz assim: a igreja da província da Ásia manda saudações a Áquila e sua esposa Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles manda saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isto com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Muito bem, as igrejas da Ásia saudavam os irmãos. As igrejas da Ásia, nós já sabemos, né? São lá, inclusive lá em Apocalipse, nós temos 7 igrejas da Ásia, né? Mas não eram as únicas da Ásia, não eram as únicas. Tinha mais do que 7 igrejas, né? Da Ásia. Eu creio que, por exemplo, lá é mencionado Laodiceia, né? Laodiceia. Não, lá é mencionado, Laodiceia. Mas não é mencionado Colossos. Tem uma carta que eu acho que parece que escreveu que ia para Laodiceia, né? Não vou entrar nisso aí, não. Agora. Tinha lá, por exemplo, Colossos, tinha Hierápolis, né? As igrejas da Ásia saudavam. E como a gente vê lá em Atos 19, o evangelho se propagou por toda a Ásia. Então, tinha várias igrejas da Ásia, né? E mandavam saudações aos irmãos da Acaia, né? De Corinto, aqui, os irmãos de Corinto. Inclusive, Áquila e Priscila. Lembra? Na segunda viagem, quando Paulo chegou a Corinto, ele se hospedou na casa de Áquila e Priscila, lembra?
Provavelmente, Áquila e Priscila não fossem cristãos, se tornaram cristãos. E quando Paulo saiu de Corinto, na segunda viagem, de volta para Antioquia da Síria, ele passou por onde? Por onde que ele passou quando ele saiu de Corinto indo para Antioquia da Síria? Antioquia da Pisídia? Não. Ele passou por alguns lugares, mas um lugar é mencionado especificamente. Ninguém lembra? Éfeso. Éfeso. Vamos lá ver. Lá. Em qual viagem, irmão? Em qual viagem está falando? Final da segunda. Atos, ele passou por Mileto, ele passou por Mileto. Não chegou a Éfeso, né? Não, aí já aí é a quarta, hein? Aí é a segunda viagem. Segunda viagem. Segunda viagem. Ele passou por Troade, Filipos, depois Tessalônica, Atenas, Bereia, Atenas, Corinto. Corinto, depois foi para Éfeso, foi na terceira. No final da segunda. Não. Chegaram em Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, Atos 18, versículo 19. Então, 18, 19, ok. Ele saiu de Éfeso, certo? Ele saiu de Corinto, certo? Sim. E ele deixou quem... Passou por Éfeso, não passou? Passou. Deixou Priscila e Áquila ali. Deixou Priscila e Áquila. E aí, eles pediram para Paulo ficar lá, lembra? Sim. Paulo falou que não. Mas se Deus quisesse, ele voltaria. Não é? Sim. E ele não voltou? Voltou. Que é a terceira viagem. Atos 19, voltou. Que agora ele está escrevendo aos Coríntios de Éfeso. De Éfeso. E quem é que estava com ele lá em Éfeso? Agora... Lucas. Não. Quem é que estava com Paulo em Éfeso? Epafrodito, não era? Não. Paulo? Não. Quem é que estava com Paulo em Éfeso? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Exatamente, Áquila e Priscila. Ué, Paulo deixou deles lá. Foi para Antioquia da Síria, voltou para lá, eles estavam lá. Sim. Entendeu? Então, Ana Favara, está com problema aí, não? Não. Ela ficou bem estátua, né? Parece que estava brincando de estátua, congelou ali. Ela falou, mas que negócio é esse? Não, você perguntou diferente. Eles já estavam lá. Sim, quem é que estava com Paulo em Éfeso quando Paulo voltou lá? Então, você falou... Ana, é as pegadinhas do irmão Enio. Não dá a impressão que ele falou estava, quer dizer, estava acompanhando ele. E Áquila e Priscila já estavam lá. Olha, bom ponto esse. Olha, então, quando ele Lucas bota... não estava, né, Enio? Lucas não estava. Lucas não estava com Paulo. Não, Lucas não. Lucas ficou, na verdade, em Filipos, a meu modo de ver. Então, olha só, quando Paulo passou por Éfeso, ele deixou Áquila e Priscila, que levou eles com ele de Corinto. Isso na segunda viagem. Segunda viagem, isso. E ele foi de Éfeso até Antioquia da Síria, vamos dizer assim, e voltou para Éfeso. E nessa viagem aí, a gente não nota ninguém com Paulo. Opa, será que não estava aqui Timóteo e Erasto? Sim, eu ia falar isso, Erasto. Lá em Atos 19, 22. Vamos lá, o que diz lá? Eu vou ler o 21. Depois dessas coisas, os tumultos que o Paulo passou, Paulo decidiu, no espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Só se ele enviou por carta, só se Timóteo estava em outro lugar, enviou por carta. Mas eu acho que estava com Paulo ali em Éfeso. Não, mas peraí. Não, é bem provável que sim. Sério, é bem provável que sim. Mesmo embora essa carta aqui de 1 Coríntios,
quem é que provavelmente escreveu essa carta? Paulo, Não. ele fala, eu escrevi. Ele não fala uma hora aqui? Que ele mesmo Não. escreveu? Ele escreveu a saudação, no versículo 21. Então. Saudação não é carta. Mas, É o final lá. só assinou? O livro é de Lucas, né? Não. Não, de Coríntios, Lucas não. O Bem, Coríntios. eu vou Foi simplificar. dentro do livro de Atos. Eu vou simplificar. Quem escreveu provavelmente foi Sóstenes, lá no capítulo 1. E o irmão Sóstenes. Está aqui, Atos. Em Atos 19, mas eu botei um negócio que... Não, é bem... Giovanni, é bem provável que Timóteo estava também, e Erasto também estavam com Paulo. Mas eu mencionei Áquila e Priscila, porque você nota que Paulo está dizendo Áquila e Priscila mandam lembranças. Nessas alturas, Timóteo e Erasto não estavam lá. Já tinham ido para Macedônia. Já tinham ido para Macedônia. Exatamente, já tinham ido para Macedônia, ok? Mas o ponto importante é que Paulo não trabalhava sozinho, ok? Paulo sempre trabalhava com outros, com casais, com irmãos. Ele não trabalhava sozinho, não. Viu? Como eu falei, a única vez que a gente vê ele sozinho é quando ele saiu de Éfeso, foi para Antioquia da Síria, voltou para Éfeso, e ele não nota, a Bíblia não fala nada disso. Nada disso. Você vê lá em Atos 19, né? Você vê que o Paulo saiu no Atos 18, no versículo 21, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia da Síria. Havendo passado ali algum tempo, saiu. Então, note que está viajando sozinho. Saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos, e chegou em Éfeso. Então, provavelmente, ele estava sozinho nessa viagem. Mas isso é de menos. O ponto é que o objetivo dele, quando ele saiu de Éfeso, o objetivo dele era voltar para Éfeso. Ok? Então, Paulo sempre fazia planos, ok? Paulo sempre fazia planos. Muito bem. Terminando aqui a carta, vamos ver aqui, onde é que eu estou aqui? Ok. Então, aí ele fala, todos os irmãos vos saúdam. Então, tinha uma igreja na casa de Áquila e Priscila, né? Então, todos os irmãos vos saúdam, saudamos aos outros com o ósculo santo, a saudação escreva eu, Paulo, de próprio punho. Paulo assinava. Ele assinou. Ele não escrevia. Eu acho que ele tinha problema com os olhos. A inspiração era dele, mas o escriba, geralmente, não era ele. Nesse caso, foi Sóstenes. Quem escreveu a carta aos romanos? Alguém lembra? Hércio. Mas a inspiração de Paulo. Ok, muito bem. Agora, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Por quê? Porque Jesus vem. Se você não ama o Senhor, você não vai estar em comunhão com Ele, na volta dele, meu amigo, você é amaldiçoado. Mas que amor é esse, hein? Que amor é esse aí, que se alguém não ama o Senhor? Amor de obediência? Não, não é. Esse é o amor. O amor ágape. Esse é o amor, não é. Esse é o amor fileu. É o amor de prazer, de alegria. Eu quero estar com Jesus na volta dele. Não é o amor ágape esse. Não é. Pode checar no grego lá, depois você avisa na próxima vez, mas não é. A meu modo de ver, é o fileu. O ágape é o versículo 24. O meu amor, de Paulo, seja com todos vós em Cristo Jesus. Aí já é o agape.
é o ágape. Então, nós precisamos de ter muita alegria, muita vontade de estar com Jesus na volta dele. Mas e agora? Como é que eu vou amar agora Jesus se ele não está aqui? Como é que eu vou ter satisfação em estar com Jesus se ele não está aqui agora? Eu sei que eu vou ter satisfação com ele quando ele voltar, devo ter. Está dizendo aí que é para mim ter. Mas como é que eu vou ter agora se ele não está aqui? Pergunta. Sentindo prazer quando está com os outros irmãos, né? Nota 10. Nota 10. Lembra lá em Mateus, no 24, Jesus falou assim, eu tive fome, você me deu de comer, coisa e tal. Se você fez isso aos meus pequenos irmãos, você fez a mim. Então, na verdade, nós devemos ter muito prazer em estar com os irmãos, porque Jesus é como se nós estivéssemos fazendo com o próprio Jesus. Prazer em estar em comunhão com os irmãos. E tem irmãos que falam mal de irmãos, que criticam irmãos, que vão na reunião só para julgar, criticar e falar mal. Pô, mas peraí, para com isso. Nós devemos ter muito prazer em estar com os irmãos, muita alegria, muita satisfação, muita comunhão fraternal. Muita comunhão fraternal, porque nós estamos na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, e Jesus Cristo está aqui na presença dos irmãos. Ou seja, na pessoa dos irmãos. Vou contar um pouco verídico para ti agora. Certa vez eu estava pregando lá em Viamão. Eu estava pregando lá. Tá? Quando? Isso há muito tempo atrás. Ah, sim. Durante aquela mensagem, depois, quando eu saí, finalizei, que acabou o culto, a irmã não me falou nada da mensagem. Ela só me falou de uma palavra errada que eu coloquei na mensagem. Acredita, irmão? Acredita? Sim, acredito. Acredito. Isso aí, sabe o que chama isso? Você sabe o que eu chamo isso aí? É não enxergar a floresta por causa de uma árvore. Você sabe que se você ficar na frente da árvore, você não enxerga a floresta, né? A árvore faz parte da floresta, mas se você colocar ela na sua face, você não vê a floresta. Se ficar a 10 centímetros dela, né? Você não vê a floresta. Então, tem um Marcelo que quer falar. Fala, Marcelo. Oi, tudo bem? Boa noite, irmãos. Que Marcelo é esse? Deixa eu ver ele aí. Liga essa câmera aí, Marcelo. Não está se mostrando? É o Marcelão? Ah, não, é o Marcelinho. É o Marcelo daqui de São João, ele. Ah, é de São João. Ok. Fala aí, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, falasse, ou ele ia adivinhar de onde ele é. Peguei a nota. Não, ele não é de São João. Não é nosso irmão? Sou sim. Fala aí, não tem problema. Se não é, um dia vai querer ser. Fala aí. Tá certo. Você falou a respeito de ter essa vontade de estar junto com os irmãos, né? Sim. Você vê, essa semana, há uns 15 dias que eu estou combinando de visitar os irmãos. Você precisa ver o trabalho que é para você conseguir visitar um irmão. Os irmãos, eles acham que a gente vai na casa deles com fome. Tem que preparar banquete. Se não tiver banquete, não tem como receber, sabe? Sim. E ao contrário, um copo, eu falo sempre para eles, vou te visitar, se tiver um copo d'água, se estiver gelado, melhor ainda. Não, se não tiver café, você não vai não, viu? Mas olha, que dificuldade é você marcar um encontro com irmãos. Até que eu tenho 25 anos de cristianismo, no cálculo do nosso irmão Anderson, e tem irmãos que eu não fui visitar. Tem irmãos que dificilmente vêm na minha casa, 25 anos. E são irmãos, né? Que você vai dizer, não, são irmãos fiéis, mas é o desejo de estar junto, sabe?
E eu vou te fazer já uma pergunta. Você acha que o culto de 1h30, 2 horas no domingo é um problema com relação a isso? No sentido Da comunhão? Da comunhão, porque tipo assim, eu só tenho comunhão no domingo. Sim, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Mas deixa eu falar 2 coisas com relação ao que você falou. Sim, a comunhão não se restringe a 2 horas de domingo, não. A comunhão é 24 horas por dia, 7 dias por semana, fundamentada nos ensinos de Jesus. E o amor fraternal que faz parte da comunhão de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo? A gente não restringe a confraternização, que faz parte da comunhão, ao domingo de manhã. Não, a gente não restringe, não. A comunhão faz parte da... A confraternização faz parte da comunhão, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas deixa eu falar 2 coisas com relação ao que você falou. Primeiro, eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma série de pregações aí no interior do Brasil, aí, e aí uma família me convidou para ir jantar antes da reunião daquela noite. Então, eu minha esposa fomos lá na hora certa, mas o esposo que trabalhava, né, claro, demorava para chegar. Demorava para chegar. E estava chegando quase que a hora que precisava de ir embora. E a irmã falou, irmão, eu fiz aqui uma sopa. Você tem problema com sopa? Eu falei, tenho sim. Se não tiver pão, não como sopa. Aí nós corremos na padaria, compramos pão. Mas, claro, brincadeira, mas compramos pão. Aí nós comemos. E o irmão não chegava. Aí nós fomos para a reunião, aí o irmão chegou na reunião atrasado, depois explicou para a gente, no final, que ele teve problema de tráfego, do trânsito, e não conseguia chegar a tempo. Falei, não tem problema. Falei, mas você perdeu uma sopa boa, viu? E sabe o que ele falou para o meia dele na frente dele? Você tem coragem de convidar o pregador para comer sopa? Eu falei, meu irmão, qual que é o problema? Eu falei, olha, se você for fazer um banquete para me convidar, você vai fazer um banquete cada 10 anos. Agora, se você fizer sopa e colocar mais feijão na sopa, ou mais água na sopa, você pode me convidar todo dia. E eu vou todo dia. Mas agora eu vou te dar uma ideia, Marcelo, que pode solucionar esse problema aí. É uma ideia. Esse problema do irmão pensar quem vai lá para comer na casa dele. É uma ideia. Eu sei que é feito. Eu não lembro aonde, mas eu sei que é feito. Eu sei que tem uns 2, 3 irmãos, eu não sei, 4, eu não lembro, que eles avisam uma família que eles vão visitar. Nós vamos levar aí. E nós vamos visitar vocês na hora da janta. Só o que é que eles fazem? Eles levam a janta. Eles levam tudo. Olha, pelo que eu lembro, eu não sei se eu lembro todos os detalhes, faz tempo que eu escutei isso, eles levavam tudo, inclusive garfo, colher, guardanapo, levava pão, levava a janta feita. Ó, nós vamos estar aí, pode convidar aí seus amigos se você quiser, mas avisa a gente quanto vão ter. Nós vamos chegar aí tal dia com a janta. Nós vamos visitar vocês, só que nós vamos levar a janta. Chegava lá, tinha uns 10, 12. A mesma modo de ver. E os irmãos já sabiam, então já levaram a janta suficiente. Então não deixa de ser uma sugestão. Eu já visitei irmãos para tomar café. Mas tem aquela passagem que tudo que colocar na sua frente nós devemos comer, né? Sim. Então, o Marcelo podia aplicar isso aí também nesses próprios irmãos, né? Para resolver essa situação, né? Senão... Eu vi, Marcelo, eu já fui na casa de irmão, falei, eu vou tomar, terça-feira eu vou na sua casa tomar café. E já levo até 1 quilo de café, já, deixo lá, chego lá, tomo o café e deixo 1 quilo lá com esse café. Ou, às vezes, levo
uma bolacha, alguma coisa, né? Às vezes a Mali, a gente passava no supermercado, comprava alguma coisa, às vezes até mesmo pão com manteiga, levava pão com manteiga, o café, só que eles faziam café, mas levavam o pó, deixavam o pó lá com eles. Mas eu entendo o problema e eu entendo que, de fato, às vezes, no caso do evangelista, às vezes o irmão quer fazer uma coisa grande, né? Muita coisa, quer fazer... Para com isso, né? Eu vou aí, né? Eu não vou aí pela comida, eu vou aí pela confraternização. Mas eu entendo o problema. A questão, um pouco da questão aí, o irmão querer receber o outro irmão, que nem eu tenho observado, por exemplo, eu vou me convidar a ir na casa do irmão, sim, para não dar o trabalho dele sair da casa dele para vir na minha. Sim. Porque, e mesmo assim, você se autoconvidando, provavelmente, quem você diz, leve o café, leve o jantar, ainda é capaz de você ouvir o irmão dizer, hoje não posso te recepcionar. Você entende? Entendi. Não, Marcelo, você pode vir aqui em casa, traz a janta. O irmão Anderson. Pode vir aqui em casa. Fica tranquilo. Eu não vou falar, não. Fica tranquilo, tá? O irmão Anderson, eu fui visitar ele. Olha, você não precisava ter falado o nome. Ô, Marcelo, não precisava ter falado o nome. Ah, tá. Esse irmão que está aí... Não, esse irmão que não quis... Esse irmão que está querendo que eu visite ele, eu fui visitar ele estava fazendo um churrasco, o Enio. E nem me convidou. Mas sorte que você chegou na hora certa. Exatamente. Mas, Marcelo... Ele ficou muito feliz de eu ter chegado naquele horário, viu? Marcelo, o ponto é o seguinte. Eu entendo que nós devemos amar os irmãos e você vai querer visitar um irmão, muitas vezes o irmão pensa que a gente vai lá criticar ele, ou julgar ele, ou condenar ele. Então, no momento em que os irmãos notem que a gente está indo lá visitar, orar, e perguntar para o irmão se ele pode fazer, tem alguma coisa que ele pode ajudar. No momento em que os irmãos notem que a visita da gente é em amor, eu acho que eles vão abrir mais as casas deles, porque, infelizmente, nós somos muito críticos, né? Julgamos muito e, ei, irmão, faz tempo que você não aparece, coisa é tal, entendeu? Eu acho que nós devemos ser mais misericordiosos, mais amorosos, e os irmãos vão abrir mais as portas das casas deles. Bem, já passamos do tempo. Só para terminar, você acha que os irmãos de Corinto faziam banquetes fora do domingo? Cada domingo? Fora os domingos. Ah, fora os domingos. Olha, eu não... O problema do banquete foi um problema, porque já estavam vindo fazendo esses banquetes, e eles incluíram o banquete na ceia. Sim, o problema aí não é fazer ou não fazer banquete. O problema aí é que eles estavam importando esses banquetes da idolatria. Viu? Da idolatria. Esse é o problema. Não tem nada de errado fazer banquete. O problema é que estavam... Inclusive, a ceia, a meu modo de ver, estavam tomando a ceia da mesma maneira como os idólatras participavam das mesas deles. Então, aí está o erro. Bem, vamos terminando aqui na próxima semana. Nós vamos continuar, depois disso? Como é que fica? Vamos continuar sim, seu Enio. E que livro que vai ser? 2 Coríntios. Vai dar sequência. É uma sequência. Então, no início na semana que vem, ao iniciar, a gente faz um resumo da primeira carta e entra na segunda carta, tá bom? Uhum. Prazer em vê-los, viu? Obrigada, seu Enio, pela aula. Um grupo bom aí, entendeu? Não temos ninguém novo, não, né? Surpresa nessas casas, Marcelo. Não temos ninguém novo, não, né? Não, só eu que Marcelo, o mais novo sou eu. Eu sou a primeira vez na quinta-feira, ele. Como? Eu sou a primeira vez na quinta-feira. Ah, é a sua primeira vez na quinta-feira?
Sérgio, está chegando, Sejam Sérgio, bem-vindos, agora aí. irmãos, todos. O mais novo aqui sou eu, que nem cabelo cresceu, só que um bebê aqui. Já está mais antigo. Quinta-feira aqui, Giovanni. Fica quem vai orar. Nós É o estamos seu com saudade Pedro. do Sandro, mas o Sandro está no Congresso, né? O Sandro e a Sara. A dupla Sassa. Sandro e Sara. Vamos orar? Vamos. Vamos, Pedro. Vamos. Vamos. Levantamos nossos pensamentos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, nós, nesse momento, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pelas nossas vidas, te agradecendo pelo dia que passamos, pelo início da noite que estamos, te agradecendo, Senhor, por cada irmão que aqui se encontra, te agradecendo pelo teu servo que tem trazido essa palavra tão maravilhosa para nós. Que o Senhor, Pai, possa sempre assim abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender e compreender a mensagem da tua palavra. Nos dá sabedoria para isso, Pai. Abre o nosso entendimento, o nosso leque espiritual. Assim como o teu servo prepara cada dia mais, mesmo com a idade que ele tem, mas que o Senhor possa capacitá-lo cada dia mais, quanto ele ainda viver aqui na terra, para trazer esse ensinamento para nós. Assim, meu Pai, eu quero te agradecer por todas as tuas maravilhas, tanto na vida dele como nas nossas vidas. Assim, nos dá uma noite de paz, de comunhão contigo, que teu Santo Espírito permaneça assim, nos guardando e nos protegendo e nos livrando, que teu anjo acampe ao nosso redor para nos livrar de todo mal e de todo perigo. Pois é em nome de Jesus, Paizinho, que nós te louvamos, em nome de Jesus nós te enaltecemos e agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, irmão Enio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jovina. Boa noite, Todos amados. Aníbal. Boa noite, Claudemiro. Boa noite a todos, irmãos. Prazer em vê-los, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Até a Obrigado, próxima. Enio. Agora eu vou jantar. Vocês já jantaram. Eu vou jantar. Eu já jantei agora, ouvindo o estudo e jantando. Boa noite, irmão. Boa noite. É, Doni, você está aí também, Doni? Doni, Jefferson. Boa noite. Prazer em vê-los. Boa noite, Jefferson. Quanto tempo, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, É meu. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, irmão. Vocês... Eu lembro de você das cartas joaninas. Boa noite, Natan. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, irmão.